nós vamos fazer um debate entre especialistas de forma bastante interativa. E quero, com a vossa permissão, fazer a apresentação daqueles que são os nossos especialistas. Estaremos, portanto, com a doutora Maria Pes, que é formada em técnicas de avaliação participativa e é diretora de Relações Internacionais na área metropolitana de Barcelona. A intervenção dela vai ser complementada pela engenheira Loide Massangani, que é formada em Engenharia Civil e Transporte e atualmente é diretora adjunta da Direção Municipal de Transporte e Trânsito. Ainda do Conselho Municipal da cidade de Maputo, nos acompanha a doutora Gilda Samuel, que é formada em Medicina, neste caso é médica de clínica geral, e atualmente exerce funções como diretora municipal de ação social. Complementa esta intervenção o Dr. Idelson Mindo, que é formado em Geografia e é consultor de mobilidade e transporte público. Não menos importante, nos acompanha a doutora Mangia, à distância. Ela é gestora de projetos de violência baseada no gênero e é formada em gestão de estudos e cultura. Dito isto, eu vou passar agora a palavra para o nosso painel. Referir que este painel vai ser orientado através de 3 questões chaves, mas que naturalmente todos nós poderemos posteriormente contribuir. Então, o nosso ponto de partida vai ser através da reflexão sobre qual seria a diferença entre os homens e as mulheres no uso do transporte público. As especialistas poderão naturalmente dar a sua opinião e vamos construindo este raciocínio de forma conjunta. Por uma questão de gestão, eu gostava de convidar as colegas que nos acompanham à distância. Vou passar a primeira palavra para a Maria e, seguidamente, para a Mangia. Obrigada. Boa tarde, é um prazer poder partilhar com todos vocês esse espaço, né? Não podemos viajar para o Maputo, mas estamos presentes, intercambiando e pensando em conjunto. Então, depois de agradecer a todas as pessoas, talvez, já que começo, né, poder fazer um olhar um pouco mais geral, né? Nós temos estudado e participado em diferentes cidades do mundo e temos comprovado que em todas as cidades as pessoas e os homens utilizam os espaços e se movimentam por esses espaços de forma diferente. E tem muitas igualdades nas diferentes cidades, mas também diferenças, né? Mas, por exemplo, as mulheres, em geral, em todo o mundo, fazem mais viagens e mais curtas durante um dia. Normalmente, os homens fazem uma viagem de casa ao trabalho, trabalho a casa, mas as mulheres, como são as responsáveis de todas as atividades vinculadas ao cuidado das pessoas mais idosas, das crianças, de ir às compras, de quando alguém está doente, acompanhar no hospital. Todas essas viagens, normalmente, são mais feitas para mulheres para homens. Então, o que acontece é que as mulheres fazem muitas mais viagens durante o dia, além de trabalhar, né, fazem viagens também para ter cuidado dessas pessoas que estão perto e da família em geral. Isso representa que as mulheres utilizam mais transportes diferentes, né? E, portanto, nas cidades onde as pessoas pagam por passagem, as mulheres acabam pagando, né, ou precisando de mais recursos econômicos para se movimentar na cidade. Além disso, as mulheres, às vezes, também fazemos uns caminhos mais complexos, que demora mais tempo, por questões de segurança. Porque se temos que passar por um espaço escuro, preferimos dar uma volta, pegar mais de um transporte para estar seguras no espaço onde que estamos utilizando, né?
Tem muitas mais diferenças, só vou falar dessas. E só falar que as pessoas, as mulheres, percebemos a cidade diferente, vivemos na cidade de forma diferente e, portanto, quando pensamos na mobilidade, temos que pensar nessas diferenças. Igual que as pessoas idosas, que talvez não têm suficiente movimentação, pessoas que têm dificuldades para se movimentar, crianças, etc. Eu passo a palavra a outra colega da mesa. Tudo bem, Mangia. A nossa questão de reflexão agora tem a ver com a diferença entre os homens e as mulheres no uso do transporte coletivo. A doutora Maria já tinha trazido aqui alguma reflexão, sobretudo relativa ao facto das mulheres fazerem muitas mais viagens e ao fato, igualmente, delas serem aquelas que mais recursos financeiros usam durante essas viagens. Podes dar continuidade. Bom, referente a essa questão, para além de sermos nós como mulheres, as pessoas que mais fazem as viagens, somos novamente nós como mulheres que estamos também mais dispostas por este fato a questões de exploração e mesmo de violência sexual. Digo isto porque no transporte público não há espaço de negociação para as mulheres em termos de como ela gostava de posicionar-se ou estar dentro do próprio transporte público. Quando nós nos deparamos com situações em que as mulheres estão com as roupas mais frescas, posso assim dizer, ou a mulher quando veste-se da forma como sente-se à vontade, nem sempre é bem concebido nos transportes públicos, há sempre um padrão que é de exigir com que a mulher vista-se de uma forma como os outros queiram ver. Mas para os homens não acontece. Os homens podem vestir-se como eles quiserem, ninguém vai colocar nenhum padrão de vestimenta sobre o seu corpo. E outro aspecto, nós sabemos que para a nossa realidade os transportes públicos são de superlotação. E este fato faz com que as mulheres, assim como os homens, estejam em condições desumanas dentro dos transportes públicos. E depois, quando é a mulher a reagir sobre alguma atitude indesejada, alguma atitude que algum homem possa ter sobre o seu corpo, ela não tem direito nem tem autonomia de autodefender-se, porque isto é concebido. Qual é a resposta? Na verdade, se ela trazer a resposta que nós muitas vezes ouvimos, isto aqui é transporte público, se você não quer apanhar, que compre o seu carro, aqui você não tem como decidir que não quer ser tocado ao ombro, não tem como decidir que não quer ser tocado da perna, e estes elementos vão fazendo com que nós sejamos violentadas dentro dos transportes públicos. E mesmo para a questão do acesso ao próprio transporte público, ultimamente tem tido a febre, nós chamamos a febre das ligações. Quem mais faz ligações no transporte público são os homens, e as mulheres, novamente, são excluídas de um processo, de um acesso ao mesmo transporte, de forma condigna, a tempo e hora, porque levamos mais tempo nas paragens à espera do transporte, porque ele já vem lotado pelas pessoas que fazem as ligações, e isso volta a colocar-nos em situação de exposição a vários tipos de riscos, seja um risco ligado à questão da violência, seja também um risco ligado à própria questão da saúde. As nossas terminais, infelizmente, não tem espaço suficiente para todos os utentes ou os clientes dos transportes públicos. E isso faz com que nós fiquemos muitas horas em pé, mesmo estando à vontade do local de trabalho, e coloca, como tinha referido, em risco a nossa própria saúde. Na verdade, os elementos que diferenciam a questão do acesso ao transporte público para as mulheres e os homens são vários, como já tinha referido, que encontrei de raspão, as questões econômicas é também um elemento imprescindível para estabelecer essa diferença, que é uma diferença, na verdade, que promove uma desigualdade social. Muito obrigada, Mangia. Vou agora convidar ao
às especialistas e aos especialistas que nos acompanham aqui na sala, que é para complementar este raciocínio, se calhar por uma questão de equilíbrio de gênero, porque já falaram aqui duas grandes senhoras, convidaria o Dr. Idelson a colocar o seu raciocínio em relação a esta questão. Muito obrigado. Vou tentar aqui fazer o equilíbrio de gênero também. E queria iniciar claramente por apresentar aqui alguns dados que nós, como Agência Metropolitana de Transportes Maputo, temos produzidos durante o processo de registro de passageiros para a utilização do cartão FAMBA, que chamou-nos a atenção. Claramente é tudo tendencioso à distribuição da população em Moçambique, que temos uma maioria de mulheres em relação aos homens. E o mesmo cenário foi o que registramos durante o processo de registro desses passageiros, que tivemos até a altura, estou a falar de dados de junho e julho, cerca de 53% dos passageiros que se registraram eram de sexo feminino. E por ser a maioria, talvez o que esperávamos é que essas mulheres pudessem realizar mais viagens ou estivessem a passar mais tempo nos transportes públicos. E tem, a nível de diferenças, não há muita diferença assim, entre as viagens realizadas entre homens e as mulheres, mas o insight que encontra-se nisso tudo, a nível quantitativo, é que o pico ou os horários dessas viagens baseado no gênero é totalmente desproporcional. Durante o início das viagens, há quase uma igualdade, mas as mulheres terminam as viagens sempre mais cedo, a nível quantitativo. Há menos mulheres a viajarem até 21 a 22 horas. Podem ter algumas explicações técnicas ou algumas explicações que podemos usar para relacionar com a profissão, a atividade, mas é um insight importante a ser considerado, porque se estamos a falar de equilíbrio ou mesmo igualdade, o acesso ao transporte público ou mesmo as viagens realizadas não tinham que ter tanta diferença. E também tem um aspecto que, já fora do caso dos registros, tem um aspecto que é interessante a nível mesmo da atividade, que pode estar mesmo relacionado com aquilo que é o empoderamento da mulher, é que é sempre curioso os nossos olhos quando vemos uma mulher a dirigir um chapa. Sempre chama a atenção. E às vezes é motivo de alvoroço dentro dos terminais, e a mulher por si só já sente-se fragilizada. Quer dizer que não há uma motivação para que a mulher passe a liderar aquele processo, porque dentro de um autocarro o comandante é sempre o motorista. Mesmo o cobrador tem que prestar contas ao motorista. E ao colocar sempre a mulher claramente como cobradora, por questões também de fidelidade, posso dizer assim, porque há muita confiança. Há gestores ou mesmo donos de chapas ou autocarros que dizem que as mulheres são mais confiáveis no caso de extravio das receitas. Então, eles preferem mais as mulheres em relação aos homens. Mas, se falarmos em relação à liderança dentro do autocarro, é sempre passada ao homem. Então, são pequenas fragilidades que podem ajudar a fazer essa diferença ou dar-nos a diferença entre o homem e a mulher dentro do transporte público, e poderíamos também associar algumas questões relacionadas mesmo com aquilo que é o assédio dentro do transporte público, em que a mulher já não é vista como é que posso classificar? Há sempre um sentido de inferioridade dentro da mulher dentro do autocarro. E isso eu falo mesmo na questão o acesso físico do transporte público, ao encontrarmos terminais cheios, o autocarro ou o chapa, ao chegar nesse terminal ou nessa paragem, há uma corrida. Então, quem ganha é o mais forte. E, geralmente, num sentido, assim, posso colocar entre aspas, o mais forte acaba sendo sempre o homem e a mulher acaba se privando. Quer dizer que, se a mulher deve viajar sentada, ela deve recorrer às ligações, porque ela não tem condições de lutar para ter acesso físico do autocarro. Porque naquela luta a mulher acaba afastando-se e deixa os homens entrarem primeiro. E ao entrarem primeiro, os homens é que vão sentar lá
lá no autocarro e a mulher acaba viajando sempre de pé. Então, são aqui umas pequenas notas introdutórias que acho que podem ajudar mais o debate mais à frente. Obrigado. Mais uma vez, dando continuidade aqui ao que os colegas que me antecederam falaram, existem sim diferenças entre homens e mulheres no acesso ou no uso do transporte público. Para não ser repetitivo o que os colegas disseram antes, eu ia falar de um outro aspecto também que pode levar a esta diferença do uso entre o homem e a mulher do transporte público. Para além de estar a fazer muitas viagens, a mulher, e a fazer muitas atividades ao mesmo tempo, ela leva consigo muitos pertences. Tem muitas pastas, muitas sacolas por segurar. Tem a sacola da escola, da criança, a sacola dela mesma e várias outras sacolas que pode ter passado por um supermercado. Mas também uma grande diferença é do acesso a este transporte. Aqui na cidade de Maputo, por exemplo, o tipo de transporte que nós temos não facilita que a mulher esteja à vontade. Só para apanhar o transporte, o My Love, já é um pouco complicado. O tipo de roupa que a mulher veste não facilita para aceder a este transporte. E, para além disso, também há uma necessidade, de facto, de ver que a mulher passa mal quando vai apanhar o transporte. Para além das ligações que tem que fazer, tem o espaço lá. Se a mulher é um pouco mais avolumada, ela sofre mais repreensão por parte do cobrador. Simplesmente a senhora é gorda, não vai entrar aqui no carro. Mas pode não acontecer isso com os homens. E outra questão é que quando vamos olhar para o transporte público, muitas mulheres entram como passageiros em autocarros ou transportes conduzidos por homens. E aqui na cidade de Maputo, em particular, é muito raro, como dizia o colega, ver mulher na condição de condutor. Então, ainda existe essa desigualdade. E se formos a ver para as mulheres que não usam o transporte público, usam o transporte particular, a distribuição já não é tão equitativa assim, mesmo sabendo que a população moçambicana é maioritariamente feminina do que masculina. São mais homens que usam carros particulares do que as mulheres, mesmo sendo esses maior número. E são esses homens que fazem a viagem única, talvez, de casa para o trabalho, de trabalho para casa. E esta mulher, que está na condição de cônjuge deste homem que saiu de casa do carro, precisa ir à cidade para fazer outras coisas, mas não vai com o marido. Ela tem que ficar a apanhar o transporte público para levar as crianças para a escola, para onde quer que ela vá, para o mercado. E se nós tivermos também um trabalhador em casa que cuida das crianças, e que essas crianças devem apanhar transporte público pela escola, muitas das vezes quem vai acompanhar é uma mulher. E é esta mulher que também vai sofrer para apanhar transporte, contando ela e as crianças que ela guarda até chegar ao destino em segurança. Então, são vários exemplos que nós podemos citar aqui para ilustrar que existe, sim, uma diferença entre o uso do transporte por homens e por mulheres. Obrigada. Obrigada. Normalmente, quando somos os últimos a falar, ficamos quase que diluídos pelas intervenções anteriores. Eu gostava de poder dizer que não existe diferença entre homens e mulheres no uso do transporte coletivo, porque pressupomos que transporte público, transporte coletivo urbano, é um serviço público que deveria ser oferecido e recebido por todos de igual forma, independentemente do gênero, independentemente da religião e etc. No entanto, existem aspectos de ordem social, de ordem cultural, de ordem demográfica e econômicas que acabam impactando e influenciando naquilo que são as formas como cada um, homem ou mulher, vê e acede àquilo que é o transporte público. Eu acho que
os meus colegas já acabaram me ultrapassando em termos de intervenção, mas se calhar fazer aqui a menção de que há cerca de 2 anos atrás, a nível do nosso município de Maputo, foi feito uma pesquisa, um inquérito no âmbito do projeto Mobilidade e Gênero, que trouxe à luz muitos dos aspectos que já foram levantados, inclusive pela doutora Maria Peixe, que a nível do nosso território as mulheres percorrem maiores distâncias, fazem maiores permutas do transporte público, gastam mais dinheiro no transporte público, exatamente porque elas não são oferecidas, ou por outra, o transporte público não é assistido de igual forma entre o homem e a mulher. E temos até situações mais graves e mais caricatas de raparigas e mulheres que tiveram que desistir da educação porque estudavam no curso noturno e não lhes trazia segurança estar a fazer as viagens de ir e vir para a escola durante a noite. Então, as questões de segurança, as questões de comodidade, as questões de conforto e gestão de tempo para as mulheres têm pesado muito naquilo que é a diferenciação e segregação das oportunidades de acesso ao transporte público. Obrigada. Sentimos no raciocínio dos e das nossas especialistas que, de facto, as mulheres surgem como sendo parte de um grupo discriminado de diversas formas ao nível daquilo que é o transporte coletivo. Os desafios foram aqui registrados e documentados, e a nossa reflexão irá muito mais além, no sentido de que foi aqui citada a violência ou as violências como um dos fenômenos que periga aquela que é a mobilidade das mulheres, sobretudo usando o transporte coletivo. Nessa perspectiva, entendendo que as violências ocorrem em diferentes espaços, gostava que refletíssemos sobre o ponto de vista dos transportes coletivos. Como é que estes poderiam ser uma alternativa, não é, para que não haja esta violência? Como é que nós nos podemos movimentar usando o transporte coletivo, mas que não haja esta violência que foi enaltecida por todos os especialistas que aqui nos acompanham? Vou, se calhar, mudar a ordem e pedir que as intervenções iniciem dentro da sala para os colegas que nos acompanham à distância. Boa tarde mais uma vez. É um desafio, de facto, ter um transporte público sem violência. Na minha opinião, estamos iniciando a caminhada que é muito longa, mas uma das coisas que deveria se fazer, que pode se fazer para melhorar esta situação, é a formação, a capacitação dos intervenientes, das pessoas que conduzem o transporte público, a consciencialização da população que apanha o transporte público. Como se disse antes, não é? Quando a mulher reclama de alguma situação, ninguém está ali para apoiar. Então, seria necessário capacitar os condutores, não é, dos transportes públicos para que eles possam agir com eficácia e agilidade na hora que é apresentado, ou que então que se dêem conta da existência de algum tipo de violência dentro do transporte em que ele está a conduzir. E que as outras pessoas também que fazem parte deste conjunto de que estão a ser transportados também tenham este conhecimento de agir em prol da defesa da pessoa que está a ser violentada. Então, há que fazer, de facto, esta capacitação. Íamos começar por ali, capacitar as pessoas que conduzem e também consciencializar a todas as pessoas que apanham o transporte público como deve se comportar quando estiver dentro do transporte público. Capacitar as nossas forças de segurança
para que possam, de facto, saber resolver. Porque neste momento que estamos, vou falar porque sou mulher, ainda estamos no lado de mulher, lado de homem. Quando uma mulher vai meter uma queixa de abuso sexual, a primeira coisa que se faz, seja onde quer, é criticar a mulher, em vez de apoiar naquele momento. Então, nós temos que também capacitar as nossas forças de segurança que nos defendem, para que elas possam perceber qual é a importância da sua ação naquele momento exato que está a ser deixada a queixa, que está a ser registrada a queixa, para que ele, de facto, essa mulher possa sentir à vontade. Então, desta forma, seria o meu contributo, que uma capacitação de todos os intervenientes, dos condutores, dos donos dos transportes, não é? Porque alguns aqui em Moçambique têm público-privado, e das pessoas que apanham o transporte público e das pessoas que estão ali à volta para manter a ordem e a segurança públicas. Obrigada. Bem, se calhar, reforçando um pouco aquilo que a doutora Gilda esteve a falar, na verdade, esta questão de violência no transporte público não acontece somente no transporte público. É um problema de comportamento, é um problema que tem a ver exatamente com o comportamento humano. Isto para dizer que, independentemente se estamos no transporte público, se estamos na paragem, se estamos no espaço público, existe sempre a probabilidade de ocorrer a violência. E nesses espaços públicos, nós temos pessoas. E são as pessoas que geram estas situações de violência e insegurança. Então, o enfoque para a solução deste tipo de problema tem que estar voltado para aquilo que são os comportamentos humanos. No outro painel já estivemos a falar sobre a questão da educação, sobre a questão da sensibilização e consciencialização, e julgo que para esta questão da segurança e da mobilidade sem violência, nós temos que enfocar nestes aspectos: educação, sensibilização e consciencialização. Vou complementar o que a engenheira Lloyd esteve aqui a falar, referente àquilo que é o comportamento. Geralmente, seja homem, seja mulher, carrega consigo hábitos e costumes. E o transporte público, muitas das vezes, por ser um local de aglomeração, é usado para expor. E lá que vemos, na realidade, é o reflexo dos hábitos e costumes que essas pessoas carregam consigo. Aqui, claramente, o debate é sempre em torno do transporte público, mas essa exposição não é só feita no transporte público. Essa exposição também é feita em locais como mercados, feiras, em que há sempre, eu não colocaria como violência, há sempre algumas barreiras limitando aquilo que é o papel ou a atividade da mulher que deve desempenhar como um cidadão ou uma cidadã, neste caso. E essas barreiras que estava aqui a falar, que troquei o termo violência por barreiras, parte do mais simples ao mais complexo. Muitas das vezes, quando eu saio de casa, saio do local de trabalho e quero movimentar, seja qual for o destino, e escolho usar o transporte público, tem sempre algumas questões que eu levanto. Tenho lá um transporte coletivo, tenho um transporte semicoletivo, mas muitas das vezes eu opto, seja consciente ou inconscientemente, eu escolho que transporte vou usar. E por mais que tenha lá um minibus e tenha um autocarro, eu posso escolher um minibus em detrimento do autocarro. Quais são as razões que me levam a escolher um minibus em detrimento do autocarro? Quais são as razões que me levam a escolher um autocarro em detrimento do minibus? É uma barreira que eu e Delson tenho como singular. Mas se colocando essas barreiras associadas ao gênero, as mulheres podem por si só ver algumas dificuldades, algumas barreiras para fazer aquilo que é a sua mobilidade diária. Pode estar associado àquilo que é o assédio sexual dentro do autocarro, pode estar relacionado também com alguma violência, seja verbal, por parte do cobrador ou do motorista, pode estar associado a alguma experiência vivida. Carregamos pequenos traumas, pequenas experiências ruins que nós tivemos durante a nossa viagem, é que nos fazem. Há quem sofreu um acidente de aviação
dentro de um transporte público e nunca mais quis usar transporte público. Prefere caminhar ou táxi, seja qual for o meio, mas aquele fenômeno que aconteceu serve como uma limitação, serve como uma barreira e é usada essa limitação, essa barreira, para escolher que modal de transporte vai usar para fazer aquilo que é a sua mobilidade diária. E aqui tem um aspecto que não se recordo muito bem a fonte, mas devo ter lido em algum documento em que os psicólogos dizem que nós não conscientizamos as pessoas, mas provemos as pessoas de material. E esse material é que vai servir para conscientizar essa mesma pessoa. Então, o fato de a Agência Metropolitana de Transportes, a Arquitetos Sem Fronteira, o município de Maputo, teve recentemente a campanha de género e disponibilizou dentro dos autocarros autocolantes, informativos, que dão dão visibilidade, mostram às pessoas que realmente existe um problema. Porque muitas das vezes nós vivemos numa sociedade ou vivenciamos um problema, e estamos acostumados com aquilo e não notamos que aquilo é um problema. E ao disponibilizar esse material, que, ok, de fato existe assédio sexual ou um assédio dentro dos transportes públicos, as pessoas já ficam conscientes que existe esse fenômeno. E a partir daí já vão estar mais conscientes e vão saber identificar quando é que estão a vivenciar ou estão a sofrer um assédio dentro do transporte público e vão começar já a tomar medidas, que pode ser também evitar usar aquele tipo de transporte pela experiência que teve, como estive a explicar antes. Então, são pequenos pontos que devem servir de reflexão para definir o que é isso de violência e quais são os motivos, quais são as causas que levam com que as mulheres sofram essa violência dentro dos transportes públicos. Porque outro aspecto é o setor da atividade. Claramente que temos maior número de pessoas a praticar aquilo que é atividade informal e a maioria das pessoas que fazem atividade informal são as mulheres e por si só é uma atividade de risco. Mas muito obrigado. Eram apenas esses pontos. Doutora Maria, não sei se nos ouve. Obrigada. Eu acho que os colegas apresentaram muitos temas interessantes. Né? A importância do reconhecimento das violências, porque às vezes até as mesmas mulheres não reconhecemos que algumas atividades, ações são violência. Né? Então, isso eu acho que é muito importante, o reconhecimento. Entender o que está acontecendo no transporte e, como a engenheira Loite também falou, o que acontece aos espaços vinculados ao transporte, na rua, nas paragens, né? Nesse espaço de movimento que utilizamos as mulheres para fazer a cidade. Então, seria reconhecimento das violências, conhecer o que está acontecendo, atividades de prevenção, que todo mundo já falou, né? Atividades de prevenção, sensibilização e formação. Né? A nossa colega, né, a doutora Gilda, também falou da importância da formação das pessoas que trabalham no transporte público. Em Maputo já começamos a fazer formações para motoristas e trocadores, mas em outras cidades já é obrigatório. Todos os motoristas, os condutores e condutoras, têm que fazer uma formação para saber como actuar quando tem assédio sexual dentro do transporte, ou tem alguma ação vinculada à violência contra as mulheres, ou outros tipos de violência, né? E também tem outras cidades do mundo que têm implementado diferentes estratégias de atenção e denúncia, quando acontecem coisas. Por exemplo, em Quito, tem uma campainha onde as mulheres podem pedir ajuda se acontece alguma coisa. Tem uma app onde podem indicar o que aconteceu, onde aconteceu, para que depois a municipalidade ou as agências metropolitanas possam atuar. Tem depois um serviço de atenção, né, para acompanhar os processos dessas mulheres. Também tem outras cidades que têm implementado, por exemplo, os táxis rosas, que são táxis que são dirigidos por mulheres e as mulheres podem solicitar. Então, as mulheres, assim, se percebem que podem fazer uma viagem mais segura. Também tem outros táxis rosas, tem na Índia,
tem no México, tem em El Salvador, diferentes cidades, mas já implementaram. Também tem cidades que implementaram transporte específico por mulheres, como é, por exemplo, na Índia ou no México, parte do transporte público, né? Por exemplo, do metrô, tem um espaço só para mulheres, mas essas soluções são temporárias, né? Só até que não aconteçam ações violentas, porque não deveria ser necessário espaço só para mulheres, né? É só porque os índices de violência são muito grandes e, enquanto isso, não, a sociedade não se transforma, as mulheres queremos viajar com segurança, né? Outros elementos também interessantes é, por exemplo, no Irã, que implementaram patrulhas, eles falam de patrulhas de segurança, que são pessoas que vão controlando a qualidade do transporte público, mas também que não aconteçam atividades de violência contra as mulheres, de acoso sexual e outros tipos de violência, né? E depois, outro elemento muito interessante, o que eu acho interessante, é que nas experiências do BRT, ou seja, o transporte, o bus, né, de transporte rápido, é mais seguro para as mulheres que o transporte coletivo em geral, né? Em diferentes cidades tem pesquisado sobre isso e você tem comprovado que as estratégias utilizadas no BRT faz que a segurança seja melhor, porque tem mais espaço de controle, tem mais ônibus e mais, por exemplo, pessoas que estão viajando, as pessoas que dirigem o transporte recebem informação de como reconhecer a violência contra as mulheres e como atender estas situações. Tem controle na paragem, as paragens são com iluminação, com visibilidade, então as mulheres se sentem mais seguras e realmente estão mais seguras porque tem toda uma série de elementos que se estão incorporando, né? Então, eu acho que é interessante ver como outras cidades têm que estratégias temos usado, né? E quais podemos usar e incorporar na nossa cidade e quais não interessam para a realidade contextual do nosso território. O que sim que acho muito importante é que quando fazemos desenhos de mobilidade, quando desenhamos e pensamos a mobilidade, as políticas públicas, as estratégias, etc., não devemos pensar só no macro, na escala grande, que temos essa tendência todas nós, né? Senão, olhar também o micro espaço, porque é no espaço, é nesse pequenos espaços onde acontecem as violências. Espaços de espera, espaços de medo, espaços de insegurança, emoções, violências, dificuldades, mas também êxitos, né? Nós, por exemplo, fizemos um pequeno estudo que eu acho que é interessante apresentar para mostrar a importância da observação e do conhecimento. Nós fizemos paragens iluminadas, porque para nós é muito importante a iluminação. As mulheres percebemos menos medo quando a rua está iluminada, a paragem está iluminada. Mas o que aconteceu? Fizemos um grande erro. Nós iluminamos a paragem, mas a rua estava escura. Não tínhamos recursos econômicos suficientes e colocamos luz na paragem, mas não na rua. O que aconteceu? Depois fizemos um estudo de impacto dessa atuação e percebemos que as mulheres ficavam inseguras porque estava iluminada a paragem. E elas se sentiam que todas as pessoas que estavam na escuridade podiam identificar que elas estavam naquele espaço. Então, é uma aprendizagem interessante, né? Porque então percebemos que ou iluminávamos toda a rua, ou parte grande da rua, ou era melhor não intervir até ter os recursos suficientes, porque a percepção de insegurança era maior com uma iluminação focal, né? Então, eu acho que com isso, para partilhar essas questões mais gerais, é suficiente. Só falar que temos muitas experiências de campanhas. Em Maputo temos, né, há anos, uma campanha contra o assédio sexual. Em outras cidades também tem feito, e que são processos que precisam de muitos anos,
mas que é importante estar lá trabalhando devagarzinho para... Muito obrigada. Para centralizar um pouco mais o debate e permitir que a magia dê a sua reflexão, se calhar referir que as questões chaves que foram aqui trazidas têm a ver com o facto de todos e todas as especialistas reconhecerem a questão de que existe sim a violência não só no transporte coletivo, mas em todos os outros os espaços que estão combinados com esse espaço coletivo. Falo, por exemplo, das paragens e outros alelos. Falou-se aqui em soluções que estão relacionadas à necessidade de conscientização através de campanhas e deu-se também a premissa maior de que é necessário capacitar grupos chaves como condutores e forças de segurança nacional. Um outro ponto que foi aqui reforçado é a necessidade da cidade de Maputo prestar atenção no que está sendo feito em outras cidades, de modo a aproveitar essas boas práticas e, quiçá, replicá-las no nosso contexto. Mangia, não sei se gostavas de acrescentar alguma coisa em relação a esta questão. Sim, obrigada. Na verdade, tivemos aqui contribuições riquíssimas, estaria a ser repetitiva. E olhando um pouco para a questão da nossa realidade, há uma necessidade de se rever a rotatividade dos próprios transportes públicos e coletivos. Eu sou utente de ambos os espaços, tanto transporte público como transporte coletivo, e sinto sempre que vou em busca destes serviços que os carros circulam à mesma hora, circulam ao mesmo tempo. E isso tem feito com que haja também uma maior guerra. Quando os transportes fazem-se à cidade de Maputo, fazem-se todos em simultâneo, com uma diferença de uns 100 metros. E isso também contribui para que as mulheres, assim como os homens, estejam novamente expostas a uma situação de risco de saúde e também vulneráveis a diferentes tipos de violência. Sabemos que, infelizmente, nas nossas terminais, nas nossas paragens, oportunidade para que as pessoas vão a assaltos. Então, na verdade, uma ação interligada que também vai necessitar desse diálogo intersetorial, como já tinha referido a colega quando disse que é preciso capacitar os diversos órgãos, os diversos setores, mas ao capacitar esses diversos setores, temos que olhar também para os elementos externos, não só os motoristas que estão envolvidos na condução desses transportes, mas as comunidades, as pessoas que estão também, são pessoas que buscam esses serviços e as outras pessoas que estão nesse mesmo ciclo, que usam dos espaços das terminais e das paragens para promover estes assaltos. Quando a Maria Pérez falou da questão da iluminação, é na verdade uma controvérsia, porque nós já não sabemos se o seguro é o escuro ou o iluminado, porque de facto existe essa exposição também para que o assaltante ou o criminoso ou o agressor aproveite-se desta situação para nos agredir. E um outro comentário, se calhar, que eu poderia tecer, está relacionado também com as mulheres jovens em idade escolar e com esta dificuldade de aceder ao transporte coletivo, ao semicoletivo, assim como ao transporte público, ficam expostas ao assédio sexual por parte dos condutores, também por parte dos cobradores. E este aspecto parece que não existe, mas acontece, e é notório porque nós também, como pessoas desinformadas, olhando para as raparigas, para as mulheres jovens, elas veem essa situação como uma situação normal. Então, é preciso também envolver esses espaços de educação para a questão da acessibilidade ao transporte público. E repisar na rotatividade, se temos um autocarro que vai à cidade às 6, então temos que ter um outro autocarro que está a sair às 6 para Matola. Essa rotatividade e lá flexibilizar não só a questão das pessoas ficarem pouco tempo nas paragens, mas também o próprio congestionamento para ter o acesso, porque a mobilidade também envolve já esses outros atores privados que também fazem-se à rua. Por causa do congestionamento, que também contribui para que o déficit de transporte seja uma realidade, infelizmente, triste,
nós, utentes ou pessoas que buscam esses serviços, nos fazemos estar nos locais de trabalho, à escola, seja no hospital. E depois tem um outro aspecto que nós, como cidade de Maputo, eu gosto da cidade de Quilimane porque usa-se muito a questão são velocípedos. Ai, os termos vão me fugir, mas usamos muito os motociclos, os triciclos e também a própria bicicleta, esqueci o termo técnico de referir-me à bicicleta, mas se calhar seja também tempos de nós como Maputo, como Zona Sul, olharmos para este lado também, para também descongestionarmos as vias. Na cidade de Maputo, as pessoas com deficiência ou as pessoas com outras habilidades não conseguem mover-se, não conseguem circular em segurança, porque os passeios, ou seja, as bermas, já estão ocupadas com os carros, há pouco espaço de circulação e somos obrigadas e obrigados a nos fazermos a estrada, o que nos coloca em riscos de acidente. Então, se calhar aqui fazer essa provocação para que haja essa sensibilização de outras alternativas, principalmente aos residentes, calhar seja também um momento não só de sensibilizarmos as pessoas para terem, diria, passa a redundância, a sensibilidade de gênero dentro dos transportes públicos, mas também no uso de outras formas alternativas de deslocarmos ou de locomovermos, que também contribuímos para um bom, como é que eu posso dizer, para que não haja tanto congestionamento na cidade, também para facilitar a própria mobilidade das pessoas. Nós sabemos que as pessoas que mais fazem essa cidade são as pessoas que vêm da província de Maputo e vão à cidade para o trabalho, e por obrigatoriedade sempre teremos que usar o transporte público ou o transporte semicoletivo. E isto faz com que haja também maior fluxo de carros também particulares. Se calhar, como alternativa, uma postura municipal em que as pessoas residentes da cidade usem as bicicletas, usem as motos, ou também optar por caminhadas, que são outras alternativas que eu acredito que também parte de alguns exemplos que a Maria Pérez esteve aqui a partilhar de outros contextos, onde já temos sim carros particularmente conduzidos por mulheres, mas que também já não é um pró, porque voltamos a uma outra situação de elas estarem em risco de serem contactadas por criminosos, então são outros fins, e se calhar olharmos mesmo de uma forma mais sistemática dentro do nosso contexto. Eu dizia que gosto da cidade de Quilimane porque tem essa alternativa, as poucas vezes que estive lá, deparei-me com pouco congestionamento, porque existe essa alternativa de usar a bicicleta, de usar a moto, o que nós não usamos. Temos poucos taximotos e temos muitos táxis em carros de turismo, posso assim dizer. Isso também é um outro campo de congestionamento. E com esse contexto da pandemia, usar um taximoto parece-me ser um pouco mais seguro, que estamos dentro do próprio transporte público, porque num taximoto também seria mais econômico para as mulheres também, porque sabemos que nós é que usamos mais a questão do transporte público. E apelar mais uma vez, tem muitos apelos, que haja uma postura municipal para maior acessibilidade dos transportes públicos, assim como os transportes semicoletivos, para as pessoas com deficiência ou pessoas com outras habilidades, porque são um grupo que é muito afetado, poucas vezes pode locomover-se à vontade ou pode ir e vir em segurança sem que sofram discriminação, sem que sofram nenhum tipo de violência. E sendo mulheres é muito mais grave ainda, porque já existe uma dupla violência, uma dupla ação de violência. Tenho muitas coisas para falar e agradecer, senão vou esgotar o tempo que nos resta. Muito obrigada, Magia, por essa reflexão e porque a construção do conhecimento não se limita apenas àquelas que são as reflexões das nossas especialistas e do nosso especialista. Eu gostava de convidar a plenária para participar deste debate de forma bastante ativa, colocando questões ou contribuições
em relação a toda a discussão que foi aqui feita. Boa tarde, eu sou Judite Raimundo e venho do Hospital Central. Sou formada em saúde pública. Não estou constipada, não. É minha voz. Então, esta questão de violência baseada no gênero só nos afetou quando uma colega morreu porque saiu às 19 do serviço e a caminho de casa, depois de pegar o primeiro carro, percebeu que no segundo carro demorava e foi a pé. E mesmo próximo de casa foi morta. Então, por esse motivo, o departamento do qual eu venho, que é o Departamento de Gestão de Qualidade e Humanização, nós criamos uma repartição do qual designamos a repartição de assuntos transversais e gênero e convidamos, de vez em quando, jovens para debates, onde falamos de todos esses assuntos ligados à violência e ligados ao transporte, como chegar ao local de trabalho e como sair dele para casa. Isso, aliás, resolvi falar sobre isto por causa da questão de debates. É importante criar debates nos ambientes de serviço, para que as pessoas possam discutir este assunto. Eu estou a falar disso porque, neste assunto, exatamente, são mais mulheres a falar que os homens. Os homens estão aqui, basicamente, calados. Eu sou usuária de transporte público, venho do Albazine para Maputo, às vezes, apesar de ter transporte particular, e tenho presenciado, tenho assistido muitas vezes esta questão de violência psicológica, principalmente, quando se trata de um assunto e uma mulher decide entrar ou falar sobre o assunto, os homens não dão oportunidade. Então, realmente, este debate é muito importante, mas eu iria convidar para questões de reflexão, aqui mesmo, se for possível, criar uma repartição de assuntos transversais, porque aí podem convidar vários intervenientes, jovens e adultos, se misturarem e poderem falar deste assunto, tanto de violência quanto do transporte. Muito obrigada. Peço para que os comentários sejam feitos de forma bastante pontual, que é para podermos refletir ainda sobre o futuro que nós esperamos em relação a esta temática. Ok. Boa tarde. Idelson temos mencionado, do outro lado, que as mulheres fazem mais viagens no meio do dia, porque são viagens fora da hora de pico. Tenho conhecimento de que muitos dos autocarros ou dos chapas, muitas vezes, acho que param de trabalhar às vezes nessas horas meias. Queria saber se os dados de FAMBA, é uma pergunta para Idelson, se os dados de FAMBA confirmam aquela informação de que muitos dos autocarros relaxam sua atividade em aquelas horas, de tal forma que outra complicação mais para aquelas mulheres que suas atividades são nessas horas seria menos disponibilidade de transportes coletivos. Obrigado. Vou pedir ao Dr. Idelson que tome nota desta questão e, quando estivermos a falar sobre o futuro que esperamos, aproveite primeiramente para responder a todas as questões que lhe forem colocadas. Eu vou partilhar esta imagem que foi elaborada pelo município de Maputo no âmbito do convênio com a Agência Metropolitana, o município, a área metropolitana de Barcelona e Arquitectura Sem Fronteiras, que são os mapas de violências e mapas de seguranças. Existe uma conexão entre a venda informal e a segurança nas ruas, que são as mamanas. Quando foram inquiridadas 300 pessoas sobre quais eram os pontos que encontravam segurança quando sentiam que tinham risco na rua, nestes mapas de violências, iam correndo às mamanas, que eram como um centro de segurança. Então, de que maneira pode-se recuperar
com todo este debate que existe sobre a venda informal, esse ponto de Bom, eu só queria fazer um pequeno comentário em relação a essa discussão. A primeira questão aqui faz referência à diferença entre os homens e as mulheres no uso do transporte coletivo. Essas diferenças são mais evidentes quando se faz uma comparação intermodal. Olhando para, por exemplo, assim, dados do plano diretor, inquéritos feitos aos agregados, fica muito difícil ver. Mas quando já se trata da escolha intermodal, essas diferenças são mais evidentes, são extremamente evidentes. Por exemplo, se se olhar para a escolha modal, modo de transporte motorizado e depois o não motorizado, consegue-se perceber realmente que essas diferenças estão lá. Agora, sem tomar muito tempo, porque já não temos muito tempo, queria apenas, se calhar, de uma forma de provocar, se calhar, uma discussão para a próxima sessão, o próximo ano, para a Semana de Mobilidade. Acho que a doutora Mangia acabou dando uma informação extremamente importante. Ela disse que em cidades que são praticamente servidas pelo BRT, parece que a experiência é um pouco diferente. Então, se calhar seja importante também para nós, no próximo ano, na Semana de Mobilidade, olharmos também para aquilo que é o principal meio de transporte, que são os autocarros. É verdade que quando se olha para os autocarros, começamos a pensar em medidas de longo prazo, não. Olhar para o curto prazo, aquilo que nós temos, o que é que se pode fazer para melhorar essa mobilidade. Ela dizia que, porque os BRT estão toda hora a correr, esses problemas não eram assim tão acentuados. Eu acredito que nós também podemos, nos próximos anos, trazermos, nesses debates, trazermos alguma coisa relacionada com as nossas empresas municipais. Para começar, temos a MTPM, depois temos Matola e companhia, etc. Muito obrigado. Muito obrigada. E porque refletir sobre violência não pode ser o ponto final, mas o ponto de partida. E sabemos que depois que ocorre alguma forma de violência, a tendência das pessoas é procurar algum serviço para dar resposta a estas questões. Se calhar em jeito de provocação, o Hospital Central já fez aqui menção da sua posição. E como sendo um dos serviços ou uma das portas de entrada da violência, penso que foi bastante pontual. Então, gostava de saber se a Polícia Municipal e a Polícia da República de Moçambique gostavam de tecer algum comentário, já que são uma das portas de entrada principais para questões de violência. Boa tarde. Bom, primeiro agradecer esta oportunidade que nos é dada para dar um pequeno comentário a respeito dessas questões levantadas. Primeiro dizer que, bom, uma das formas de violência acontecia em tempos atrás, quando alguns desonestos colaboradores faziam seleção de senhoras gordas, não apanhavam o transporte, porque bastava ver que ali tem 2, 3 senhoras gordas, apenas o chapa passavam. Se Ana terminaram, fazia de tudo para que aquelas senhoras não apanhassem o chapa. Nós recebemos essas denúncias e prontamente tivemos que posicionar nossos agentes nos terminais e nas paragens intermédias. Reduziu bastante esse aspecto. E haviam outros aspectos também, fazem parte da violência, que é a seleção de passageiros. E alguns cobravam taxas que não existem, não estão previstas. O que é que eles faziam? Levantavam o braço, os dedos assim, significam 50 meticais. Se tu não tens 50, não apanhavas o chapa. Sobretudo as rotas que desaguam no Spamanini. Isso era frequente, acontecia. Tivemos essas denúncias, conseguimos, de facto, reduzir, isso já não acontece. Então, para dizer que essas duas questões, essas duas situações fazem parte também de violência. E uma das formas de nós combatermos...
Dizer que uma das formas que a Polícia Municipal faz o combate é prevenir. Prevenir, um dos desafios nossos da polícia é prevenir que aconteçam esses atos. Para que não aconteçam, é preciso a nossa presença nesses locais, sobretudo nos terminais e paragens intermédias, o posicionamento dos nossos agentes. É a razão que muitas das vezes podem ver os polícias na via pública para exatamente pôr termo a essas situações. E outras questões levantadas aqui, nós já registramos, agradecemos por isso, e há uma senhora, a dona Mangia Macuacua, falou muito, e nós retemos muita coisa que ela disse, de facto, sobre o congestionamento das vias, o próprio transporte, quando sai da cidade para zonas suburbanas, e leva muito tempo, é por causa do parque automóvel. O parque automóvel estava, portanto, segundo estatísticas feitas, um tempo atrás, estava 50.000 viaturas por dia a circularem, mas nos últimos dias passou para 70.000. É só imaginarem. É só imaginarem, a entrarem na cidade e a saírem. Por que vias? Estas pequenas vias que nós temos no município. Então, para dizer que falou muito a doutora Mangia Macuacua e nós retemos muita coisa melhor e boa. Muito obrigado. Muito obrigada. O debate, de facto, está bastante interessante. Entretanto, foge-nos o tempo e temos ainda mais um painel. E, nessa perspectiva, eu gostava de convidar os nossos especialistas a trazer aqui uma reflexão em 3 palavras sobre como podemos ter um futuro e garantir uma mobilidade mais inclusiva e, se me permitem, mais inclusiva para as mulheres. Podemos começar pela doutora Maria Pés. Eu vou aproveitar para falar 3 coisas mais vinculadas aos comentários que fizeram agora o público. Por um lado, eu acho importante falar da importância da coordenação entre diferentes departamentos. Por exemplo, no Maputo estão trabalhando juntos mobilidade, o transporte e a ação social. Eu acho que essa coordenação é inovadora, é excelente e é necessária. Coordenação com a polícia, coordenação com a gestão urbana, etc, etc, etc. Quando mais atores se coordenam e trabalham em conjunto, é mais fácil trabalhar por uma mobilidade inclusiva, segura, equitativa. Outro ponto é, vocês falaram dos espaços seguros. Nas ruas tem espaços de venda, por exemplo, que criam segurança. Tem diferentes cidades que construem projetos que se chamam caminhos seguros. Caminhos seguros para a escola, por exemplo, para que jovens e crianças possam ir sozinhos na escola, com caminhos e uma rede de acompanhamento que é através de lojas ou serviços. Então, poderia ser pensado alguma estratégia nesse sentido, também em Maputo, experimentar como projeto piloto, talvez. E depois, eu também recolho a proposta que fizeram sobre a reflexão sobre o BRT. Porque diferentes estudos falam do aumento de percepção de segurança e o aumento de segurança. Ou seja, a percepção melhora no BRT de segurança, mas também tem menos casos de violências. Aqui, talvez para o ano próximo, podíamos partilhar a experiência de diferentes países onde temos estudado isso para reflexionar um pouco sobre isso. E eu vou deixar a palavra a outras pessoas da mesa, outros especialistas, e muito obrigada por poder estar partilhando com todos vocês. Mangia, se nos ouves, peço que em 3 palavras nos digas o que é que esperas em termos de futuro para garantir uma mobilidade mais inclusiva. Bom, eu penso que até já tínhamos já rolado na última questão que nos tinha colocado, mas, reiterando, é preciso que
os transportes estejam realmente acessíveis para as mulheres e para os homens, essas desigualdades que acontecem, porque, como tínhamos referido, podemos ser as que mais usam transporte público ou mesmo semicoletivo, a discriminação, porque o próprio acesso já tinha referido aqui, a força, voltamos a estar excluídas porque há muita agressividade. E é preciso também olhar para esse processo de rotatividade como também um processo de contribuição para a redução de fileiras nas terminais e nas paragens, trabalhar no sentido de desconstruir estereótipos de gênero que fazem com que os motoristas, os cobradores, olhem ou tratem a mulher nesses espaços de forma sexualizada, porque tem sido, infelizmente, tem se tornado já mais comum, está-se a normalizar que nós recebamos palavrões ou mesmo palavras indecentes só porque queremos usar deste transporte. E, por vezes, o cobrador até diz: por que você demorou a sair de casa? Você já tinha dormido onde? Se lá, se isso importa também por ter acesso ao próprio transporte público. Então, é preciso também trabalhar no sentido de desconstruir esses estereótipos de gênero, que são os mesmos que vão agregando, vão fazendo com que as atitudes sexistas e de discriminação aconteçam dentro dos transportes públicos, nas paragens e mesmo na própria via pública, quando nos fazemos. É preciso trabalhar de forma multissetorial para que tenhamos também espaços de denúncia de assédio. Essa aqui é uma das questões que, quando estávamos a trabalhar com a ASF, os próprios motoristas, o grupo de cobradores e de cobradoras e mesmo as passageiras e alguns passageiros colocavam-nos, nós quando conseguimos identificar este assédio, a quem denunciamos. Então, se calhar agora seja também um momento de pensarmos numa estratégia ou num mecanismo mais flexível de denúncia do assédio sexual e mesmo de qualquer tipo de violência dentro do transporte público ou mesmo transporte semicoletivo, porque sabemos que a Polícia Municipal não é que responde às questões de violência, mas é a Polícia de Proteção. Então, como é que podemos ter esse diálogo multissetorial ou intersetorial de forma a assegurar com que tenhamos espaços de denúncia de todo tipo de violência que nós possamos encontrar ou identificar nestes espaços no processo da nossa mobilidade. Como também tinha referido, os próprios transportes têm que ser mais acessíveis para as pessoas com deficiência ou com outras habilidades, para que também possam ter direito de ir e vir. No entanto, se calhar parar por aqui algumas contribuições, mas mesmo nesse sentido de apelo deste diálogo inter ou multissetorial, para que também tenhamos um espaço seguro de denúncia de casos de violência e de assédio sexual nos transportes públicos e transportes semicoletivos. Caras especiais. Obrigado. Para responder à questão do Joaquim Romero, nós temos um período constante que inicia de 5 horas até 21 horas, mas claramente que isto varia de acordo com a rota. Há rotas que iniciam mais cedo e terminam mais cedo, mas a nível de média, 5 da manhã é o início da operação e 21 horas ainda temos carros a operar até 22 e 22h30. Tem viaturas. Claramente é menor número, mas também tem autocarros a circularem. E respondendo à questão, tenho dois pontos principais para o futuro da mobilidade, para termos uma mobilidade mais inclusiva. O primeiro ponto está relacionado com a formação, embora o problema já foi detectado e a Agência Metropolitana, junto com os seus parceiros, iniciou uma campanha de formação de condutores, e esta campanha de formação de condutores também inclui a variável do gênero, de modo a conscientizar os condutores dos autocarros sobre essa matéria. E o segundo ponto está relacionado também com a inclusão da variável de gênero dentro dos projetos
a serem desenvolvidos a nível da agência metropolitana. E temos um exemplo agora com a elaboração do plano de mobilidade urbana sustentável para a área metropolitana de Maputo. Também dá-se muito foco para o gênero, porque é um plano que vai direcionar a área metropolitana de Maputo para os próximos anos e o gênero está lá incluso, de modo a salvaguardar. Obrigado. Obrigada. Em jeito de resumo, gostava de falar sobre a necessidade de criação de políticas de segurança pública, que neste caso envolve o transporte público e o espaço público a nível das centralidades e cidades, a coordenação e cooperação entre os diversos atores, e faço insistência para a questão de consciencialização, sensibilização e difusão de mensagens de não à violência. E, se calhar, só fazendo um parênteses, dizer que o município de Maputo também tem estado a fazer um grande esforço no sentido de fazer a reciclagem da tripulação do transporte público, no sentido de capacitá-los e refrescar aquilo que são as suas capacidades em matérias de idoneidade. E também referir que, indo um pouco na orientação do que a Maria disse, hoje, a nível do Conselho Municipal, foi lançada a primeira pedra do projeto denominado Caminhada Segura para a Escola, que é um projeto que também julgamos que irá contribuir para aquilo que é a segurança e a inclusão da mobilidade das crianças e das raparigas. Obrigada. Mesmo devo dizer que, falando da mobilidade, não se trata apenas de transporte. Então, trata-se de toda a planificação que deve propiciar uma maior mobilidade para todas as pessoas. As mulheres, as pessoas com necessidades especiais. Falo de idosos, pessoas com deficiências, os obesos, as mulheres grávidas. Então, tudo isto tem que concorrer para que a cidade seja, de facto, fácil de circular, olhando para todos estes grupos com necessidades especiais. Então, nós costumamos dizer, se a dor da outra pessoa não lhe dói, então a sua doença é mais grave que a do paciente. Neste caso, há que haver uma mudança das pessoas, dos transportes, das infraestruturas que possibilitam a mobilidade na cidade, para que possamos, de facto, ter uma cidade, de facto, inclusiva. Temos que ter rampas, temos que ter transporte adequado para pessoas inabilitadas. Temos que ter a segurança que se necessita para podermos circular à vontade. Então, são essas coisas que nós temos que fazer. Mudança de comportamento das pessoas que conduzem, que são conduzidas, que assistem. Então, nós todos temos que mudar e mudar também a forma de olhar para a nossa cidade e saber o que é isso de inclusão, o que é isso de sustentabilidade. E muito obrigada. Obrigada a todos e a todas que nos acompanharam de forma direta pelo Facebook. Agradeço também a interação que tivemos aqui na sala e reitero a necessidade de coordenação entre os setores para garantir que a mobilidade seja ainda mais inclusiva, sobretudo para os grupos discriminados. Dito isto, quero agradecer aos nossos painelistas, Mangia, doutora Maria Pés, doutor Idelson, doutora Gilda e engenheira Loida. A todos, muito obrigada e espero por vocês no próximo painel. Muito obrigada.